Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar das experiências no exterior. Como que isso agrega a uma carreira profissional? É possível se ter mais sucesso profissional depois de se passar um tempo no exterior? As facilidades para conseguir um emprego aumentam ou não? Tudo isso nós vamos saber em instantes com os meus convidados. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje participam Leandro Chaves, que é acadêmico do curso de Biomedicina aqui da Universidade e ficou por um período de 1 ano na França. A professora Veronice Mastella, que esteve também na Europa por um período de 4 meses, mais precisamente na Espanha, né, professora Veronice? E o acadêmico do curso de Administração, Anastácio Mário da Rosa, que esteve por 2 anos na Irlanda e também participou de um evento em Uppsala, uma convenção internacional. É isso, Anastácio? Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos ao Sala de Estar, então. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para vocês se essa experiência no exterior realmente agrega. Vou começar com os meninos primeiro, professora Veronice. Se essa experiência no exterior realmente agrega para a vida de acadêmico de vocês? Realmente, com certeza. A gente vê todas as diferenças que existem e com os países de lá, a maioria deles, pelo menos, é muito mais organizada, como eles veem as coisas, a maneira com que nós fizemos e com que eles fazem, toda essa diferença e o porquê que eles estão na nossa frente, né? Porque apesar do Brasil ter todas as oportunidades que tem e ser um país, como eu posso dizer, com bastante riqueza, bastante dinheiro, não consegue chegar ao nível dos países europeus. Então, tem uma falha tanto na educação quanto na como a gente está usando os nossos recursos, que eles, muitas vezes com menos, conseguem fazer bem mais. Então a gente falha nesse aproveitamento e isso ensina um monte. Quando tu fala em educação, tu acreditas que a educação deles é bem à frente da nossa? Eu não digo a educação em sentido de respeito, também acho que é bem na frente, até porque nos países europeus a senhora não tem tanta intimidade com o povo. Quanto mais ao norte a senhora vai, menos intimidade com as pessoas a senhora consegue. Todo mundo é mais na sua, entendeu? A senhora não consegue chegar que nem aqui. Chega o fim de semana, tá todo mundo junto, várias horas por dia, a gente passa na casa dos amigos e tal. Quanto mais ao norte a senhora for, menos pessoas vão fazer isso. Ninguém tem esse interesse, a galera é mais fechada, as pessoas são mais fechadas, até em questão de estudo e tal, eles conseguem ter um aproveitamento melhor, porque eles não vão saindo tanto fora do foco, com o que a gente sai. Mas o sentido de educação que eu digo foi um sentido que ontem eu estava conversando com o professor Antônio, ele dá aula, também no curso de administração, e todos os países nórdicos chegaram com o modelo seguinte, que todo estudante tem a mesma capacidade de chegar a certo nível. Por exemplo, uma média 9 de 10. Todos eles têm capacidade de chegar lá. Claro, alguns têm mais facilidade, uns vão precisar estudar mais que os outros, mas todos conseguem atingir. Já no Brasil, não. Se a senhora pega um estudante que vem de uma família mais humilde ou não teve tanta oportunidade quando era menor, o que o professor tende a fazer? Ah, coitadinho, vamos tentar dar uma mão para ele. Ah, não puxa tanto daquele ali porque ele não pode, veio de uma família humilde. Enfim, ou não tem tanta facilidade para aprender, então deixa para ele ser mais fácil. Já lá, não. Lá eles vão lhe puxar igual. Uns se esforçam mais, outros menos para conseguir, mas a média está estipulada, é alta. Então a senhora consegue ter uma educação melhor, a senhora consegue fazer com que o seu aluno chegue mais longe. Tanto que o sistema de ensino deles é o melhor do mundo, então deve funcionar, né? E também o fato de ter vestibular, a universidade deveria ser para todos, porque, que nem a gente conversou ontem, quantos médicos a senhora está perdendo, ou engenheiro, a senhora está perdendo um engenheiro porque ele errou uma questão de português no vestibular, ou um médico porque errou um negócio de filosofia, lá ele não importa, entendeu? A senhora está perdendo um profissional excelente, às vezes, porque ele errou uma questão besta de uma área que não é a dele. Então, acho que essas diferenças acabam... Tem bastante diferença nisso aí. E tu, Chaves, tu ficou 1 ano no exterior, né? Tu acredita que essa experiência vai ser bem-vinda para a tua vida profissional e vai te abrir portas no futuro? Ah, com certeza sim, né? A começar pelo trabalhar na mesma área que eu estudo aqui, num ambiente totalmente diferente, né? Numa forma de pensar diferente da Tu trabalhava lá onde? Eu fiz uma especialização. É parecido como se fosse um mestrado. Só que é uma continuação da graduação, sabe? Para eles é um mestrado, mas para nós seria uma continuação.
mas é na área da biologia para a saúde. Sim. Então é bem focado. A diferença um pouco é essa. Aqui, às vezes, nós trabalhamos na graduação muito aberto, né? De forma mais generalizada. Mais generalizada. Lá, eles fecham muito. Tá certo. Eles fazem o foco, daí quem quer seguir naquela linha, continua. Quem não quer, muda para outro foco. É bem legal. Foi bem que o Anastácio ele comentou no começo. É uma questão de organização. Sim. É bem isso. O aluno, ele vai estudar naquele âmbito que ele quer. Ele não precisa estudar outras matérias para chegar num objetivo final que não tem nada a ver com aquelas matérias. Ele estudou no começo, verdade. Sim. A professora Veronice ficou 4 meses na Espanha, né? Fazendo parte do seu doutorado. Sim. Né? O meu período na Europa foi mais curto e foi com um propósito muito objetivo, que era desenvolver uma parte do meu doutorado, né, dos meus estudos de doutoramento. E eu fui passar uma temporada na Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, para aprimorar a minha metodologia de análise. Então, eu fui trabalhar um tempo com uma professora, que inclusive digamos assim, é uma das precursoras da análise do discurso de popularização da ciência, que é o meu objeto de estudos no doutorado. Então, o que eu fui fazer lá foi muito objetivo, né? Embora eu tenha frequentado algumas aulas de catalão, porque em Barcelona se fala espanhol e catalão, né? Na universidade se fala espanhol, catalão e inglês. Mas no cotidiano, na rua, no supermercado, né, há um predomínio do catalão. Então eu senti essa necessidade de fazer algumas aulas até para poder estabelecer assim uma conversação mínima com as pessoas de lá. E até porque em Barcelona, na Catalunha, que inclusive eles têm um sentimento, um desejo de se tornarem independentes da Espanha, é muito semelhante ao Rio Grande do Sul, assim, em alguns aspectos. Para eles é muito importante o catalão, a linguagem, né? Então é até de bom tom a gente aprender, pelo menos assim, aquelas conversações básicas para o dia a dia, é um modo assim de demonstrar que nós nos interessamos pela cultura. Eu tentei fazer isso. Sim. E é lógico, e aprimorar a minha metodologia de análise para a realização do meu projeto final, enfim, a escrita da minha tese. Foi muito interessante, né? Claro que eu não tive assim um contato muito frequente, digamos assim, com outros aspectos da universidade, porque eu estava focada no que efetivamente eu fui fazer lá. Mas me pareceu assim muito interessante. Essa universidade onde eu estive é uma universidade ainda muito jovem, diferente de muitas outras universidades da Europa, que são centenárias, algumas assim já têm quase 1000 anos. Então, essa é uma universidade muito jovem, mas muito desenvolvida, principalmente na área de comunicação, linguagem e informação. A universidade em que eu estive é uma universidade que tem 3 campi, e nesse campus onde eu estudava, a parte de ciência da informação, ciência da linguagem e ciência da comunicação é muito forte, inclusive no entorno, né, o bairro é chamado @22, porque justamente ali estão instaladas muitas empresas de informação, de tecnologia, enfim. Bom, Barcelona é uma cidade extremamente organizada, né? Principalmente por ter sediado as Olimpíadas em 1992 e depois o Fórum Mundial das Culturas, enfim, para esses grandes eventos a cidade se organizou, a mobilidade urbana é excelente. Então, realmente, algo que eu voltei, né, assim, pensando de que nós somos um país que nós temos, como eles mencionaram, nós temos recursos naturais muito maiores, né, muito maiores. Nós temos também, eu acho que aspectos que eu considero muito positivos e que
É necessário, sim, a gente investir cada vez mais em educação, mas eu penso numa educação de um modo amplo, né? Não só em termos de qualificação profissional, mas educação de uma maneira mais geral, né? Então, são aspectos assim que me chamaram muito a atenção. Além, é claro, da cultura, né? Barcelona é uma cidade assim que as manifestações culturais, as expressões culturais, as expressões artísticas, elas estão em todos os lugares, né? Não só nas grandes obras de Gaudí, Miró e outros que até agora não me ocorre, mas você está no metrô, tem um artista de rua, com uma música belíssima, você está andando pelas ruas, você percebe as expressões artísticas. No metrô as pessoas estão lendo. Claro que hoje as pessoas passam quase o tempo todo com seus iPhones, smartphones, mas também muita gente com livro, lendo. Então, pessoas muito educadas. Eu gostaria, sim, de que num futuro bem próximo a gente pudesse também, né, desenvolver mais esses aspectos na nossa cultura. Embora, é lógico assim que eu acho que nós temos também pontos positivos, né? A gente não pode também dizer que lá tudo é lindo, maravilhoso e que nós não temos coisas não, boas. eu acho que nós estamos no caminho, faz parte de um processo, né? Se nós considerarmos a idade da Europa e a idade, né, do Brasil, né? Então temos um longo caminho ainda para percorrer e aprendendo nesse caminho, claro, amadurecendo, né? Temos, mas não é desculpa também, né? Tanta desculpa, porque Canadá, Estados Unidos, Austrália, Catar, são todos países que surgiram do nada tanto quanto nós. Só eles administraram de uma maneira diferente, muito melhor. Sim, eu concordo em alguns aspectos, né, que realmente eu acho que não é porque nós somos muito mais jovens que nós vamos nos acomodar, né? Não tenho a menor dúvida. E entendo também que, até acho que você mencionou, se referiu à questão de, coitadinho e tal. Não, eu acho que o mundo está a exigir cada vez mais de que as pessoas desenvolvam as suas competências, que as pessoas procurem se aprimorar, se qualificar, né? Não necessariamente no sentido assim de se tornarem mais poderosos economicamente, mas se tornarem mais poderosos no sentido de entender melhor o mundo, de se inserir no mundo e, em última instância, de se realizarem como pessoas, né? Então, eu penso que tem muitas oportunidades, inclusive, para ir para o exterior. Às vezes, eu até, né, mesmo assim, pensava que seria muito mais difícil, não é. Hoje isso está bem mais fácil para os estudantes, né? Há tempos atrás, há 2, 3 décadas atrás, isso era bem mais difícil, né? Um acadêmico que fosse para o exterior era, nossa, né? Tem que ter muito dinheiro. Hoje não, hoje isso está mais fácil. A gente tem o programa Ciências Sem Fronteiras, que o Leandro Chaves foi por esse programa, né? Que é um facilitador. Existem outros programas de intercâmbios também que facilita bastante a vida das pessoas para poderem ir. Então, acho que o acesso hoje é mais fácil, mas eu acho que as pessoas também se sentem mais preparadas para ir. Porque hoje se tem uma atenção muito maior com o idioma, que não se tinha tempos atrás, né? Se tem mais acesso ao idioma também, que eu acho que também facilita, né? Com certeza. É que nós estávamos comentando antes, tem várias pessoas que sentem essa vontade de sair de fora do Brasil, passar um ano fora, fazer um intercâmbio, mas ainda tem um pouco de medo quanto à adaptação à cultura, à adaptação à língua, ao modo de viver. Acho que aos poucos, aqui no Unicruz, cada ano sobe o número de alunos que fazem intercâmbio, né? Acho que isso vai demonstrando aos outros alunos que sentem esse interesse e tem um pouco de receio ainda, que é bem mais simples do que nós pensamos, né? Que tem programas que financiam o estudo do aluno fora, como Ciência Sem Fronteira, o Brafitec, né? Através de bolsas. Tem também outros programas que o aluno ganha uma certa bolsa, mas entra com uma parte do próprio dinheiro, né? Mas a questão é abrir a visão de que é bem mais simples a vida, a adaptação lá fora do que pensávamos há 5 anos atrás. E sem contar que com a internet fica tudo mais tranquilo, né? Sim, a senhora pode, que nem quando eu fui com o professor Fábio,
A senhora não chega lá do nada. Claro, a senhora pode ir do nada também. O Anastácio se refere ao professor Fábio, que é o professor Fábio Dalsotto aqui da universidade, do curso de administração, que ele participou junto de uma convenção internacional lá em Uppsala, né? E ainda mais se a senhora for para um país altamente desenvolvido, digamos, talvez a senhora não precise se preocupar com nada. A senhora faz uma média de quanto mais ou menos de dinheiro a senhora vai gastar num ano e chega lá sem nada, absolutamente nada. A senhora entra lá com... Claro, é um exemplo que eu estou dando que a senhora pode fazer, não recomendado. Claro. Mas a senhora chega lá com o dinheiro, passa na imigração, porque o brasileiro tem visto de turista de até 6 meses na maioria dos países do sul da Europa e visto de 1 ano nos nórdicos. Até 3 meses. 1 ano nos nórdicos. Não sei, na Europa é 3 meses Então, como turista e depois, posteriormente você solicita visto. Mas se você justificar que está indo para estudar, eles não tem problema nenhum. Para estudo não tem problema nenhum. E como eu estava dizendo, a senhora entra e como eles são muito organizados, tem vários sites que a senhora pode pegar e alugar um apartamento ali mesmo. A senhora pode tanto sair daqui com o aluguel todo certinho, quanto chegar lá, entrar em algum lugar e se alocar direto. Sim. Que não é o certo, mas dá. Conta pra gente um pouquinho da tua experiência. Tu passaste 2 anos na Irlanda. Como é que foi essa experiência? Então, eu estava fazendo faculdade aqui, eu estava fazendo Direito, e eu não estava gostando muito do curso. E como eu tinha entrado bem novo na universidade, e eu não tinha muita certeza do que eu queria. Estava indeciso. Estava indeciso. E daí a mãe falou, não, quem sabe tu vai passar um tempo fora, porque a minha mãe viajava bastante e tal, só que eu nunca tive interesse. E ela falou assim, tu quer ir? Quero, então pra onde é que tu quer ir? E ela me deu uma lista de países e tal, e eu cheguei à conclusão que o mais legal de ir era na Europa, no caso. Só o Reino Unido é um país muito, como eu posso dizer para a senhora, naquela época eu não tinha tanta informação quanto eu tenho agora. Eu sempre gostei mais da Inglaterra ou do Reino Unido do que da Irlanda em si. Só que a Inglaterra, ela limitava muito, ela pedia muita coisa para a senhora tirar um visto, para estudar, para ficar mais de 1 ano. Então a senhora tinha que pegar aquele processo de uns 6 meses trabalhando em cima, talvez mais, para conseguir um visto. Tanto que teve vários estudantes do Ciências Sem Fronteiras que foram negados o visto no Reino Unido e tiveram que ser realocados para os Estados Unidos e tal. E daí, não, então eu vou para a Irlanda. E chegando na Irlanda, a senhora começa a descobrir a cultura europeia e a cultura envolvendo a região também. Aí eu cheguei lá, eu tinha uma base de inglês, eu conseguia várias vezes entender o que as pessoas estavam dizendo, conseguia escrever normal, me comunicar tranquilo, só a parte de responder era o problema. Você não tinha fluência no idioma. Exatamente, e o brasileiro tende, eu não sei como é que vocês faziam, mas se alguém lhe pergunta alguma coisa em outro idioma, o nosso cérebro faz o processo mais difícil. Ele pega a informação no idioma que veio, a senhora tenta traduzir dentro da sua cabeça para o português, pensa em português e traduz de volta para outro idioma. Então a senhora trava completamente. A senhora não consegue fazer isso rápido. Então o certo é a senhora parar com isso aí. Não, quem estiver indo não tenta fazer isso. O negócio é a senhora pegar a informação em inglês e não pensar naquilo. É como se fosse o português direto. A senhora pega aquela informação e larga de volta. E se a senhora responder errado, não tem problema. Eles não vão ficar bravos com a senhora porque a senhora está respondendo errado, porque qualquer coisa saiu como não devia ter saído. O importante é a senhora entender e ser entendido. E com o tempo, a senhora vai melhorando. E eu não sei a senhora ficou dos 4 meses, no caso, e foi com foco, né? A senhora foi na verdade, a facilidade, a facilidade é porque a Espanha, o espanhol é muito próximo. É mais similar. É muito próximo. O próprio catalão, embora o catalão seja uma mistura de francês, português, espanhol... Mas é entendível também alguma coisa. Eu confesso assim que eu compreendi. O espanhol eu compreendo sem dificuldade alguma. O catalão eu compreendi. Às vezes algumas palavras me fugia a compreensão, mas eu compreendia muito bem. E é isso que tu falas, assim, às vezes a gente tenta organizar a ideia em português e traduzir e trava mesmo. Mas também a minha facilidade é porque, como o espanhol e o português é muito próximo, com algumas pessoas, por exemplo, com a minha orientadora, com a senhora onde eu fiquei hospedada,
ela falava em espanhol ou em catalão e eu falava em português e nós nos compreendíamos. E às vezes nós estávamos jantando e daí nós começávamos a... inclusive, era um porcanhol, assim, que era português, catalão e espanhol. E até a gente começava, assim, a procurar identificar as similitudes, né, dos 3 idiomas. E, enfim, foi muito interessante. Claro que um período curto, né, só 4 meses, enfim. Imagino que se fosse um período maior, como vocês ficaram, né, realmente, assim, eu acho que esse processo de traduzir não seria mais necessário. Mas acho que não vejo, assim, grandes dificuldades. Eu até estava brincando esses dias com o Google Maps e um Google Tradutor. Você se vira, porque às vezes quando eu estava na rua e eu ficava com dificuldade, não conseguia lembrar, vai para o Google Tradutor e você fala a palavrinha-chave e as pessoas entendem, né? Principalmente quando é numa situação de compra ou de uma informação ou de um lugar que você precisa ir. Algo que também eu acho que é muito fácil, né? Pelo menos no meu dia a dia lá, é que a mobilidade urbana é muito organizada. Então, você no teu celular, você tem vários aplicativos que te indicam qual o transporte mais próximo para você se deslocar de um lugar para outro. Né? Então, assim, são cidades muito organizadas e que você tendo acesso à tecnologia, à informação, muito tranquilo. Claro que uma condição que provavelmente há 20 anos atrás não se teria, né? Então, hoje tudo é facilitado. O que ele mencionou também da questão de que hoje, quando a gente sai daqui, a gente já sai conhecendo muito de lá, né? Então, eu saí daqui, eu já tinha locado um lugar, né, para morar, para ficar. Eu já tinha pelo Google Maps mais ou menos assim identificado onde eram lugares que eu iria e como eu poderia me deslocar de um modo mais tranquilo ou mais rápido. Lugares que eu pretendia visitar, muitas vezes até ingressos de espetáculos, alguma coisa que você pretende assistir, você já pode fazer tudo isso antes, né? Você já chega com tudo prontinho. Facilita a vida, né? E então eu penso que é uma experiência assim muito interessante. Nós estamos falando muito, né, do dia a dia, mas eu acho que o que é legal também da gente passar uma temporada no exterior é de perceber, né, porque é uma oportunidade de nós estarmos perto, muitas vezes de pessoas que nós conhecemos só pelos livros, de compreender ou de entender um pouco melhor os processos de pesquisa, né, que outras universidades desenvolvem e também levar um pouco daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Porque nós também produzimos coisas muito interessantes, né? Então é essa troca. Eu aprendi muito nesse breve período que eu estive lá, mas eu tenho certeza que eu também ensinei algumas coisas para as pessoas com as quais eu convivi, né? Teve um dia que eu comecei a explicar para a senhora lá onde eu estava, eu fui assim, mostrei o mapa e disse assim, o Brasil, ele é praticamente do tamanho da Europa. Por que muitas vezes nós temos dificuldade de falar muitas línguas? Porque nós podemos viajar quilômetros, quilômetros e quilômetros, sempre vai ser a mesma língua, embora, né, claro, com expressões regionais, sotaques, enfim. Como eu também fiz amizade com outras brasileiras, uma nordestina, outra de São Paulo, né? Então, às vezes eu explicava para o pessoal de lá, olha, eu moro no sul do Brasil, no sul do Brasil. A minha colega mora assim, né? Então... São dois lugares completamente diferentes. Ou aquela ideia que as pessoas também... Ou aquela ideia que as pessoas têm também de que você fala Brasil, eles dizem, Rio de Janeiro, São Paulo, Carnaval. E daí eu comecei a explicar que não, né? Então daí tu já leva um pouco também, eu pelo menos tentei fazer isso, de mostrar um pouco como é o meu país, como é o estado onde eu vivo, como é a cultura aqui do Sul, que é bastante distinta
do norte, do nordeste, né? Eu acho que também é um momento da gente se apropriar da cultura alheia, mas também levar um pouco da nossa cultura e principalmente contribuir, né, talvez, para mudar uma certa representação, muitas vezes negativa, que as pessoas têm do nosso próprio país. A maioria dos europeus, eles pensam que todos os brasileiros moram na praia, que a temperatura mínima é 25, 30 graus. Daí quando tu fala, a praia mais perto da minha casa é 500 quilômetros. Eles acham que é mentira, sabe? É mentira. Então, eu acho que também é uma oportunidade legal, assim, da gente contribuir para que o Brasil, na sua completude, seja melhor conhecido, né? Então, eu pelo menos assim... Sim. Tu sentiste alguma dificuldade com o idioma lá, Chaves, quando esteve na França? Sim, no começo, né? Porque quando eu fui, o meu nível de francês era nível turista, né? Era A1. Então, algumas palavras pegando daqui e dali. Eu fiz um curso intensivo era 25 horas por semana de francês, né? Mais a vivência. Sim. Então, automaticamente, tu se obriga a aprender. Aquilo que foi citado antes. No começo, tu recebe a informação, tu traduz, então depois tua cabeça ela começa a bater, a travar. Mas aos poucos, tu vai se adaptando, tu vai dando respostas automáticas. O idioma ele acaba sendo sutil para nossa cabeça. Sim. Se torna algo simples, normal. Uma coisa que eu fazia sempre era antes de dormir, quando normalmente todo mundo antes de dormir dá uma sonhadinha, né? Então, em vez da senhora pegar e ficar sonhando em português, eu criava diálogos com mim mesmo em inglês na cabeça. Então, eu criava 2 personagens fictícios e conversava entre eles em inglês, para tentar dar uma aprimorada naquilo. E ainda faço até hoje, enfim, mas é um jeito da senhora manter e perder um pouco da dificuldade. A nossa professora de gramática, ela nos dizia que o momento que nós começássemos a sonhar em francês, era para nós ficarmos tranquilos. E só ia... aí tava bom. Só ia. Foi questão de 3, 4 meses até dominarmos a língua, assim. O período, para mim, mais difícil é no começo. São os 3 primeiros meses, que é onde a senhora leva bem o choque cultural mesmo. Até não digo tanto a Espanha, um pouco menos, ainda a França também, mas mais ao norte ainda, porque ainda os países mais ao sul são mais alegres, digamos, eles têm mais sol, a senhora acha mais um pouco de casa neles. Se a senhora for mais para o norte, a senhora pega no inverno irlandês com 5 horas de sol por dia. E nem sol é nublado, né? É escuro, mesmo na hora do sol, aspas. Então a senhora toma um choque absurdo, até a senhora se adaptar com aquele clima, com aquelas pessoas que a senhora passa pela rua e eles não lhe olham para lhe dar oi ou alguma coisa assim. A senhora, meu Deus do céu, né? Por que ninguém faz nada, ninguém te cumprimenta, ninguém tá nem aí para ninguém, sabe? Cada um vive sua vida e não tem muito desse se meter que nem a gente faz aqui. Sim. Isso aí a gente passa lá, porque o brasileiro é uma pessoa mais alegre, mais preocupada também, com os amigos, enfim. Vamos fazer alguma coisa, como é que tu tá? Não tô te achando bem, qualquer coisa assim. A gente se preocupa. E eles não, então é um choque para os dois, entendeu? A senhora passa isso aí. Qual foi a maior dificuldade que vocês sentiram lá, durante esse período que vocês ficaram fora? Vamos começar pelo Chaves. No começo foi a questão do próprio idioma, né? Até se adaptar, até se sentir confortável em manter uma conversação, né? Que nem muitas vezes o cara no começo tem medo de conversar com alguém, de falar. Porque, vou dizer alguma palavra errada, a pessoa vai me entender mal, não vai querer conversar comigo, ou não vai querer me atender. Mas até se sentir confortável na língua, acho que o principal foi isso, porque a questão da rotina deles, no momento que tu mantém uma rotina, tu se adapta a ela. Era aula manhã e tarde, à noite estudava, fazia esportes. Começa a manter um ciclo de amizades, tinham muitos brasileiros lá. Então isso facilitou bastante. Ajudou bastante. E um pouco, mas não chega a ser um grave problema, a questão da comida, né? Porque a cozinha brasileira é sensacional. Sai do Brasil, tu percebe que a nossa culinária é incrível. A comida, todo mundo diz que a culinária francesa é a culinária mais sofisticada do mundo e a melhor culinária do mundo. Eu tenho primos na Europa e tal, e eles brigam comigo, porque quando eu vou pra lá eu sempre falo, cara, eu não consigo comer essa comida de vocês. A comida de vocês não tem gosto, essa comida não sustenta. Sim. Sabe? E todo mundo bota a comida francesa num patamar absurdo, só que a comida brasileira não tem como bater. A nossa comida é melhor, a nossa comida tem mais gosto, ela sustenta.
Teve um dia que a presidente da... Senhora? Eu vou discordar, eu amei a comida. Eu não gosto de frutos do mar, mas um dia a Angela Merkel, ela se encontrou com o Sarkozy, que é o premier francês, né? E eles foram tomar um café na França. E o Sarkozy ofereceu para Angela Merkel o quê? Uma xícara de café com um croissant. E a Angela Merkel brincou com ele, porque a Alemanha, nesse sentido, é quase uma culinária brasileira, sabe? Bem pesado. É pesado o negócio. E daí a Angela Merkel olhou pro Sarkozy, pro croissant e pra xícarinha de café e falou assim, isso aqui não sustenta um alemão. A gente está acostumado a ficar 10, 12 horas por dia direto trabalhando. Tu não vai se sustentar com isso aqui. E isso aí é o que a gente pega, tu não consegue se sustentar só com aquilo. Sem contar no gosto da comida, né? Aí do sul a comida é melhor, a comida espanhola, francesa é melhor. Mas a comida da Irlanda, Suécia, Noruega, é uma tristeza, é muito ruim. É a base de batata e porco. Na Espanha, de manhã, é muito comum o café, né, com leite, enfim, e o croissant, mas é com jamón e queijo. Então, já melhora. Melhora. Já ajuda, né? já ajuda. Eu confesso, assim, que eu tô sentindo saudade das comidinhas que eu comia lá. Então, como eu gosto de peixe, frutos do mar, para eles, assim, abundante. É abundante. Lá, na verdade, a carne vermelha, que eu não gosto muito de carne vermelha. Então, lá a carne vermelha, além de ser ruim, é cara. Né? Então, e os cortes são ruins, né? Eles não sabem. Então realmente, talvez para alguém que seja mais carnívoro, fosse uma adaptação mais difícil, o que não é o meu caso. Eu gostei muito, assim. Até foi difícil resistir à tentação, porque era muita coisa gostosa, assim. Muitas opções, né? Eu dei um pouco de azar, porque lá na França tem uma variedade incrível de queijos. De queijos, e eu não gosto os queijos franceses. Nossa. Eu não gosto, então eu dei um pouco de azar nessa parte, porque meus amigos são muito bons os que adoram franceses. queijo, eles compram no mercado e não é tão caro, é barato. Vocês chegaram a passar por alguma situação constrangedora durante esse período que tiveram por lá? Alguma situação que tenha marcado, assim, de forma negativa a viagem de vocês, ou não chegaram a passar por nenhum momento, assim? Talvez. Na maioria dos lugares, quando a senhora diz que é brasileiro, dependendo do país, todo mundo fica alegre, todo mundo começa, futebol, Ronaldinho, Ronaldo, samba, carnaval. Mas normalmente a senhora quebra o gelo das pessoas. A senhora diz que a senhora é brasileira, todo mundo pensa brasileiro como uma raça alegre, uma raça simples, digamos, festeira. Então, brasileiro não, tá em casa, né? O cara fala que é brasileiro, todo mundo se abre. Teve um lugar, tinha uma menina que ela era brasileira, isso lá na Irlanda. E ela foi atender uns senhores, um casal, no caso, de senhores, de uma mulher e um homem, num restaurante. E eles ficaram satisfeitos com o serviço dela e tal, mas o sotaque irlandês é extremamente carregado. E o inglês dela era mais limpo, era um sotaque mais americanizado, digamos. Sim. E eles perguntaram de onde que ela era. E ela falou que ela era do Brasil. E quando ela falou que ela era do Brasil, a senhora se agarrou na bolsa, com medo que ela fosse roubar alguma coisa. Então, porque para alguns, além digamos, da nossa fama de ser povo gente boa, assim, alguns têm a fama do brasileiro, o homem, no caso, ser ladrão, e a mulher ir lá para se vender, no caso, porque é diferente, no caso. Sim. Então elas chegam lá e como na maioria dos países europeus a prostituição, enfim, é extremamente proibida, as brasileiras vão para lá e algumas faturam com isso e pegam a fama negativa pro país, né? E aí fica uma situação chata para as outras chatíssima pessoas. Pra E vocês passaram por alguma situação ou foi tudo bem tranquilo? Eu acho que da minha parte foi bem tranquilo. O que eu percebi, assim, e que talvez foi até uma própria... eu percebia lá uma preocupação muito grande com o gasto de energia e de água. Né? E nós aqui, não sei, a gente tem o hábito, às vezes toma banho de manhã, toma banho de noite e tal, e eu percebi assim que lá havia assim essa preocupação, né? Então eu me organizava para tomar um banho por dia, né? E porque
porque deu, assim, procurava não me alongar também muito, porque eu percebia que no apartamento lá onde eu fiquei morando, assim, eu percebia essa preocupação de não gastar muito com energia e com água, né? Assim, mas nada que fosse exagerado, motivo de briga e tal, mas eu percebi, assim, no início foi um pouco... Porque a gente, né, não sei, acostumado a ser mais abundante, né? Mais abundante e tal. Uma outra questão que eu percebi lá e que eu acho que é também os serviços, né? A gente tem que, quase tudo a gente mesmo que faz. Então, num final de semana, duas amigas e eu, nós saímos fazer um passeio, nós locamos um carro e estava estabelecido que nós deveríamos devolver o carro com o tanque cheio. Então, no finalzinho da tarde, do domingo, a gente parou num posto de combustível e a gente tem que abastecer, e nós não sabíamos nem como fazer, a gente não tinha nem certeza bem de qual combustível nós deveríamos abastecer, assim, não é nada também mas enfim, foi engraçado, porque eram 3 mulheres tentando descobrir como abastecer um carro. A senhora não tem ninguém fazendo nada por ti, né? Tu não tem, tu tem que te virar, né? Sim. Então, você paga, você tem o serviço, mas é você que se vira. Tu vai no supermercado, tu leva a tua sacolinha, porque senão você paga pela sacolinha. Os caixas rápidos a França tem bastante caixa. Tem na França, tu mesmo tem uma balança que ela é microsensível, então tu passa o código de barra do produto, tu coloca nessa balança e ele vai fazer o cálculo do código de barra com o peso respectivo. Tu paga com dinheiro, passa o teu cartão. Tu paga por uma máquina, tu não tem contato com ninguém. Não tem contato humano, né? Não tem empacotador nos mercados. Não tem, então isso assim é cada um por si, né? Então... Mas não, enfim, são detalhes assim do cotidiano, né, da vida que... A volta assusta muito? Assusta. Eu cheguei em Porto Alegre, achei que tinha largado uma bomba na cidade, mas não era tão desorganizado quando eu saí daqui. E era, né, uma absurda desorganização. A senhora vem mais para o interior, que nem eu moro em Júlio, é uma cidade organizada. A senhora pode colocar quase num patamar, pelo menos a maioria dos bairros, ou até... Cruz Alta, ou as outras cidadezinhas que tem mais aqui, elas são bem organizadas. Agora a senhora vai para as nossas capitais, é uma tristeza. Ou Santa Maria em diante, quando a senhora olha, é muito desorganizado. É muito desorganizado. É barulho de buzina, é lixo na rua. A senhora passa 2 ou 3 metros, tem um dormindo num canto, outro dormindo no outro. Esse choque é muito grande. Cachorro na rua, assim, é uma... Isso a gente não vê lá. Não. Animais na rua a gente vê... Com os donos, donos. Né? Agora cachorro solto na rua, lixo nas ruas, que nem a gente vê aqui no Brasil. Até de repente nas periferias se vê um pouco mais. Depende das cidades, mas eu acho que o que... Claro, eu não fiquei tanto tempo, mas quando eu cheguei, algo que são as estradas. As estradas também. Porque, claro, né, as cidades, cada cidade tem a sua característica, enfim... Mas realmente eu acho que as estradas, principalmente aqui da nossa região, rodovias federais, rodovias federais, estreitas, mal conservadas, mal sinalizadas, enfim, e lá mesmo aquelas estradas assim que não são porque lá a gente pode escolher, se você vai fazer uma viagem, né, de uma cidade para outra, você pode escolher fazer um roteiro com pedágio ou sem pedágio. Com pedágio é lógico, são estradas com 3 pistas em cada sentido, super bem sinalizadas, não tem um buraco, nada. Sim, é muito... Ou então, se você não quer pagar pedágio, você vai por outras estradas que não tem toda essa qualidade, mas que são muito melhores que as nossas estradas. Então, uma coisa assim que nos primeiros dias, assim, embora tenha sido pouco tempo lá, mas eu me acostumei bem rapidinho com as boas estradas, com as boas estradas que tem lá, e quando eu retornei, assim... Aí, essa sensação que você teve, assim, putz, mas parece que não eram tão ruins, assim, as nossas... enfim, são... Qual foi a tua sensação, Chaves? Dois pontos principais. É a questão do transporte público, porque é incomparável. Eu morei em Saint-Étienne, a cidade tem 130 mil habitantes na parte central ali.
tem 3 linhas de trem que cortam toda a cidade e diversas linhas de ônibus. Então é muito acessível. Tu pode comprar o passe pelo mês inteiro, ou tu compra o ticket que era R$1,30, R$1,40, tu tinha 1h30 para andar. Tu poderia sair de um, entrar no outro, dentro de 1h30. Então, além de ser muito barato, acessível, ele te leva onde tu quer. E carro lá é tratado como algo secundário para eles. Tanto que lá não tem garagem. Ou posa na rua, ou se tu quer botar no estacionamento privado, ele é aberto. Então eles não cuidam. Aqui tu sai na rua, tipo, é carro, é barulho, toda hora a poluição sonora é muito grande, né? É uma coisa que um amigo meu sempre disse, que a senhora mede o nível de desenvolvimento do país, não pelo número de Ferraris, Lamborghinis e Maseratis que a senhora encontra na rua, mas pelo número que a senhora não encontra na rua. Quando o país opta por não usar o transporte próprio, no caso, e opta por usar o transporte público, a senhora vê que o país está desenvolvido. Ele vê que a senhora vê o governador do estado pegando ônibus, pegando metrô, indo de bicicleta trabalhar. Quando a senhora vê isso, a senhora vê que o negócio está funcionando. Nossa, a frota é imensa, então tem muito a avançar. Tem muito a avançar, tem muito a avançar. Não depende de carro. Exatamente, ninguém vai usar carro, entendeu? Por que tu vai botar 10 pessoas com 10 veículos na rua, sendo que a senhora pode colocar um ônibus que vai gastar 1/3 daquilo ali? Eu morei com um francês, às vezes nós saímos, dar uma volta no bar ou de tarde para tomar um café, ele deixava o carro dele estacionado e ia a pé. Um dia eu comentei, por que tu não vai de carro, cara? É bem mais perto. Ele, 5 minutos de carro, nós estamos lá. Caminhando dá 15, 20 minutos. Eu vou ter que chegar lá, vou ter que achar um lugar para estacionar. Vou demorar mais tempo procurando um lugar para estacionar do que caminhando. Ele falou, e se eu bebo? E se eu volto, se a polícia me pega? Se eu provoco um acidente? Tipo, a mentalidade é diferente. Eles têm mais consciência. A mentalidade é diferente. Para que a gente possa finalizar, queria perguntar uma questão para vocês. A professora Veronice mencionou, logo que a gente começou o programa, que lá na universidade onde tu estavas, tu teve contato com pessoas que tu já conhecia, professores, né, que tu já conhecia, por estudar nessa área da comunicação. Eu queria saber... Conhecia virtualmente. Sim, conheci, livros, não, sem ter esse contato pessoal. Eu queria saber de vocês qual é a sensação, assim, de, por exemplo, tu lá em Uppsala tiveste a oportunidade de conhecer pessoas, né? Nobel de Economia. Nobel de Economia, teve oportunidade de conhecer autores de livros que tu já, né? Das principais teorias de internacionalização. De algumas teorias que tu estudou e, assim, poder ter esse contato, ver essa pessoa, né? A proximidade dessa pessoa, sem estrelismo nenhum. Como é que é essa sensação? Porque, na realidade, essas pessoas, pra gente, tu vai lá ler um livro que é da área, tu fica, nossa, né, o fulano é o máximo, né, é um referencial. Na realidade, essas pessoas são referenciais pra gente. Como é que é essa sensação? Bom, eu não sei os meninos, mas o que eu posso dizer, assim, de que, mais uma vez, se confirma algo que eu já havia percebido em outras situações, que me parece que as pessoas, quanto mais tituladas, mais qualificadas, mais, enfim, conhecedoras de determinadas áreas, né, mais simples. Mais simples. Então, eu não sei, a minha professora orientadora no exterior, né, é uma pessoa, assim, que na área dela, ela é, né, tem um conceito... altíssimo, uma referência, e uma pessoa extremamente simples, doce. Enfim, foi um período assim muito agradável, né, na companhia dela. Enfim, ela até fez questão de... Nosso último encontro nem foi na universidade, foi num Ateneu, que é um espaço cultural, né, no bairro Gótico, em Barcelona. Ou seja, assim, essas delicadezas que muitas vezes diferente, sabe, de algumas outras situações que a gente muitas vezes se depara aqui. Aqui normalmente a gente tem o costume, né, o brasileiro tem o costume de endeusar, né? Então fica aquela distância, a pessoa lá fica até inacessível para que a gente possa conseguir chegar perto, ter informações, trocar algumas informações, né? E isso não tem muito lá, né? Eu não sei da parte, mas eu tive essa grata
satisfação, experiência, assim, né? Eu até imaginava, como será que ela é? Como vai me receber? Como vai me tratar? E tal. E assim, foi uma relação muito próxima, inclusive, né, de muitas análises que eu havia feito, que eu levei para que ela, enfim, observasse o meu trabalho. Extremamente acolhida, sabe? Eu me senti extremamente acolhida, não só como pessoa, mas como o trabalho que eu venho desenvolvendo, os estudos que eu venho desenvolvendo. Então, isso é muito bom, né? E isso parece que dá uma segurança, assim, eu estou no caminho certo, não, a gente também, né? Que bom. Eu acho interessante isso. E tu, Anastácio? Tirando a parte da Irlanda e focando mais na parte de Uppsala, a senhora vê as pessoas que escreveram o princípio da teoria de internacionalização em Uppsala, pessoas, claro, de mais idade, enfim, mas a gente chegava no fórum e nós íamos tomar café, e a senhora chegava do lado das pessoas e começava a conversar sobre qualquer assunto. E eles são abertos, eles estão disponíveis a aceitar mais informações. Porque como eles já estão num patamar muito alto, eu acho que não é que nem no Brasil, que os professores, alguns têm medo do acadêmico fazer alguma coisa que vá passar, talvez, ou eles querem porque publicaram em X lugar, ou porque tem tal título, se endeusar um pouco. Não vou te ajudar, ou te vira, ou faz isso, faz aquilo. Lá não, lá eles estão muito abertos para te ajudar. O Prêmio Nobel de Economia, francês inclusive, chegava, tirava foto com o Nobel. Eu até brinquei com o professor Fábio, que se o Nobel de Economia fosse apresentar um trabalho na turma dele, que o professor estivesse dando aula, ele ia rodar o Prêmio Nobel. Porque ele chegou e ele tinha um conhecimento absurdo, mas ele chegou lá e ele leu o trabalho. Ele leu o trabalho dele. Coisas que aqui, se a senhora lê um trabalho numa aula, minha Nossa Senhora. Mas academicamente está correto. Academicamente está correto ler. Não é agradável para quem fica ali ouvindo, claro. Mas academicamente não, ele vai seguir correto. A linha do trabalho, né? Sim, ele vai seguir o que ele estudou X vezes para saber. Ele não vai tentar enrolar aquele assunto. Mas, enfim, aqui não pode chegar para os teus professores e ler o teu trabalho. Sim, são pelo menos eu não posso. Assim. Né? Os meus professores não deixam eu ler o trabalho. Eles Nossa Senhora. E o Prêmio Nobel de Economia, que é o maior grau que pode existir na nossa área, chegou lá e leu a apresentação dele. E até na hora de apresentar os trabalhos, a senhora vinha pessoas, mas com um currículo absurdo, que eram chairs de sessões. E quando eu fui com o professor e a gente apresentou o trabalho, foi a coisa mais tranquila do mundo. Ninguém bate no trabalho, ninguém diz, ninguém aponta exatamente, mas tu fez isso aqui, tu fez aquele outro lá. Não, eles te perguntam, mas que interessante isso. E eles vão anotando. E quando chega no final, eles falam, olha, eu acho que tu podia usar tal referência em tal lugar, ou tu podia pegar tal dado em tal lugar, vou te dar meu cartão, tu me manda um e-mail, a gente tenta melhorar isso aí. Então, os caras, além deles serem acessíveis, eles têm a vontade de te ajudar, porque eles querem cada vez mais conhecimento, e mais conhecimento para a área. Então, isso é fantástico. É muita vantagem. Chegasse a ter alguma experiência dessa, Chaves? Não conheci ninguém infelizmente, ninguém da área, assim, muito conhecido. Claro, tive contato com professores, mestres, doutores. Sim. Conversei várias vezes, fazendo a comparação do ensino que eu tenho aqui, do ensino que eu tinha lá. Mas, no máximo, foi essa... Mas, com certeza, foi uma experiência extremamente valiosa. Com certeza, né? porque o bom também, que eu gostei muito, Saint-Étienne me proporcionou conhecer, além de conhecer a cultura brasileira, porque tinham 30 brasileiros comigo, cerca assim. É uma cidade extremamente universitária. Então tem o Erasmus, tu conhece? Que é um Ciências Sem Fronteira europeu. Então tu mantinha contato diário com pessoas de diversos países. É bom, é bom. Isso é muito bom. Para que a gente possa encerrar o programa, que a gente já ultrapassou o nosso tempo umas 2 vezes, porque a conversa estava tão boa, tão gostosa, que eu acabei nem chamando o intervalo, toquei o programa direto. Mas para que a gente possa encerrar, eu vou pedir para que cada um de vocês se despeça dos telespectadores, ao bom estilo francês, espanhol e inglês. Vamos lá, queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Sala de Estar. Merci. Merci à Luciane, merci à tout le monde. Je suis très content d'être ici. On va se voir la prochaine. Au revoir. Professora Vera? Gracias, muitas gracias.
Thank you, everybody, and farewell. Ok, muito obrigada. Então, foi um prazer tê-los aqui conosco. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Já estouramos o tempo, mas foi muito bom poder, assim, viajar um pouco com vocês, conhecer um pouco dessa viagem de vocês e saber dessa experiência tão fantástica que eu acho que pode servir de exemplo para muitas outras pessoas que também queiram viajar. Obrigada. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado. Eu te espero. Tchau, tchau.